Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário econômico do mês de março, passando tanto pela cena global como pelo cenário doméstico. Em relação ao cenário global, o mês de março foi marcado por mais um mês de ganho para as principais bolsas globais. O S&P nos Estados Unidos, por exemplo, continuou rodando acima daquele nível de 5.000 pontos e teve um ganho de um pouco mais de 3% no último mês. Só que além do bom desempenho dos Estados Unidos, outras regiões também conseguiram acompanhar esse bom humor das bolsas globais. As bolsas na Europa tiveram o quinto mês consecutivo de alta e na China também foi observado um modesto ganho por lá em março. Mas se as bolsas globais seguiram na tendência positiva, a gente ainda não viu uma melhora do humor espalhada para outros ativos. As taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos continuaram pressionadas sem apresentar queda, e o dólar globalmente valorizou novamente no mês de março. Nós entendemos que o principal contexto para justificar esse diferente desempenho das classes de ativos continua sendo a discussão a respeito da economia americana. Se por um lado o crescimento forte e os sinais de que qualquer recessão está afastada impulsiona as bolsas, trazendo perspectivas para lucro das empresas, o quadro de uma economia e de uma inflação resiliente e principalmente uma dúvida a respeito de quando o Banco Central dos Estados Unidos irá começar o ciclo de corte de juros, isso faz com que o dólar permaneça apresentando valorização e não possibilite uma queda das taxas de juros globais. Em relação à economia americana, podemos detalhar um pouco mais a respeito dessas surpresas em relação a crescimento. Um primeiro ponto importante foi que o PIB do quarto trimestre do ano passado passou por uma nova revisão altista, saindo de 3,2% para 3,4% anualizado. Mas além do crescimento mais forte do que anteriormente divulgado, a composição do crescimento também mostrou ali uma demanda doméstica ainda mais robusta, com o consumo das famílias saindo de uma alta de 3% para um crescimento de 3,3%. Fora a revisão do PIB do ano passado ainda, as revisões para este ano de 2024 continuam correndo nos Estados Unidos, com as projeções já indicando um crescimento esse ano superior a 2%, o que indicaria uma leve desaceleração em relação ao ano passado, quando essa economia cresceu 2,5%. Mas apesar do momentum de revisões para PIB nos Estados Unidos seguir positivo, foi interessante que no mês de março nós observamos que as surpresas em relação a essa economia não continuaram tão fortes como foi ali principalmente em janeiro. Ao longo do mês de março, houve ainda a força do mercado de trabalho, da indústria e do consumo das famílias, mas esses dados mostraram alguma moderação em relação aos últimos meses. O próprio mercado de trabalho passou por revisão baixista do número de criação de vagas, a gente teve ali uma leve alta do desemprego e os salários moderando. Nada que mude o sentimento de uma economia mais forte, mais aquecida do que anteriormente esperava, mas poderia ser ali algum indício de uma desaceleração à frente. Só que essa dúvida a respeito da desaceleração não conseguiu ganhar muita força por conta das dúvidas no campo da inflação. Os últimos números de inflação dos Estados Unidos, referentes a fevereiro, mostraram ali moderação em relação ao mês de janeiro, que tinha sido um mês especialmente ali forte de números de inflação, mas mesmo tendo essa moderação, ainda são níveis incompatíveis com a meta do Banco Central dos Estados Unidos e uma composição que traz preocupação por mostrar os itens sensíveis à atividade, como serviços, rodando ainda em patamares acima de 5% anualizado. E por conta desse quadro de inflação mostrando uma descompressão mais lenta e atividade ainda muito forte, o que nós vimos foi um discurso ainda de cautela por parte do Banco Central dos Estados Unidos na reunião de março. É verdade que o Fed optou por manter ali no seu quadro de estimativas uma projeção de 3 cortes ainda da taxa de juros este ano. Esse cenário não sofreu alteração
em relação ao que era com dezembro, então trouxe um alívio de que o pano de fundo ali da política monetária não passaria por alterações. Só que a estimativa para esses 3 cortes de juros esse ano ainda se mostra muito cética por parte da comunicação do Fed. O primeiro ponto é a distribuição das estimativas dos membros do Fed. Quando nós olhamos ali as estimativas de cada membro, há uma divisão completa. Há um quadro ali rachado indicando que esse corte, potencialmente em junho, que seria o primeiro desses 3 cortes, é totalmente dependente de dados econômicos. E o discurso do Powell, apesar de mostrar ali confiança de que o processo de desinflação segue, e até mesmo atribuir essa surpresa toda com atividade por questões relacionadas à oferta, mas mesmo ele tomou o cuidado de sinalizar que o Fed ainda precisa de maior confiança nesse processo de desinflação, de que precisa de números mais baixos de inflação ao longo dos próximos meses para conseguir reduzir essa taxa de juros em junho. Então, além desse cenário de corte em junho continuar dependendo de uma evolução benigna de inflação e de uma moderação no crescimento, o Fed também passou uma mensagem ali de que as taxas de juros vão ficar em patamares mais altos por mais tempo. Para o ano que vem, o Fed reduziu ali o número de cortes que ele colocava no cenário e ele até mesmo revisou a estimativa de taxa de juro neutra dele. Isso ainda não indica mudança em relação a esse ano, mas mostra ali para o mercado toda a cautela em relação à política monetária. E se o foco é Estados Unidos, quando a gente vai para a Europa e para a China, não houve grandes alterações no cenário. Na nossa avaliação na Europa, ainda o Banco Central por lá continua mostrando cautela a respeito de sinalizar de maneira mais clara um ciclo de afrouxamento monetário e também mostra ali cuidado com os próximos dados. É verdade que o Banco Central Europeu está mais preocupado com a dinâmica do mercado de trabalho e com a lenta desaceleração de salários. Mas, na nossa opinião, a gente tem ali dados de inflações mais benignos na zona do euro e apesar de alguma recuperação ali da atividade com aqueles PMIs compostos subindo por lá, para nós ainda é um quadro de atividade muito enfraquecida. Então, por isso, nós vemos espaço para o Banco Central Europeu também começar no ciclo de cortes em junho, assim como nos Estados Unidos, mas nós avaliamos que esse Banco Central tem se mostrado até mais cauteloso e com um comunicado até mais duro do que o Banco Central dos Estados Unidos. Então, para esse cenário de cortes em junho se concretizar, precisaríamos ver esse discurso sendo desconstruído, assim como dados de inflação continuando a melhorar. Já na China, na nossa avaliação, os últimos dados trouxeram um alívio, mostrando que a economia apresenta ali sinais de estabilização. O PMI composto do mês de março voltou ali para um patamar próximo de 53 pontos, a primeira vez desde maio do ano passado. Claro que tem uma diferenciação de setores, né, com serviços puxando, mas só essa estabilidade, a recuperação desse segmento da economia já trouxe uma tranquilidade maior para as estimativas de PIB da China esse ano ao redor de 4,6. Mas apesar de no curto prazo ter esse alívio em relação a esses dados chineses um pouco melhores, a nossa visão continua sendo ainda mais preocupada em relação ao crescimento estrutural por lá. A gente tem visto sim uma postura acomodatícia da política fiscal e monetária que inclusive ajudou nessa estabilização, ajudou na recuperação dos ativos chineses, mas a gente ainda não vê essas medidas diminuindo a preocupação com o setor imobiliário, reduzindo a preocupação com questão estrutural do mercado de trabalho, ainda tem regulação excessiva, riscos geopolíticos. Então, para nós, há um alívio no curto prazo em relação à China, mas ainda não é um fator para impulsionar revisões para cima no PIB global, para trazer mais otimismo com atividade, com preços de commodities, ou para trazer maior a propensão ao risco. E a conclusão, portanto, é que a gente continua num cenário dependente de Estados Unidos. Na nossa visão, esse cenário ele ainda é benigno porque a discussão é a respeito de cortes de juros. Claro que tem uma dúvida sobre o momento, a intensidade, mas ainda temos sinalizações de que o próximo passo deve ser uma redução de juros. Só que esse cenário está dependente dos próximos indicadores e as falas e a sinalização do Banco Central dos Estados Unidos mostra que não tem mais essa urgência
em antecipar esse corte caso não ganhe mais confiança. E o que nós aprendemos nesse primeiro trimestre do ano é que mesmo que o próximo passo seja corte, o fato de ter um adiamento ou uma dúvida nisso pode trazer um cenário muito mais volátil, principalmente para economias emergentes. Afinal, um cenário com dúvidas a respeito do momento do corte, atividade nos Estados Unidos forte e inflação resiliente, isso tudo faz com que haja ali um ambiente menos propício a risco, a maior preferência por ativos nos Estados Unidos, a maior valorização do dólar e as taxas de juros por lá ficam pressionados. Então, nosso cenário base não mudou, a expectativa ainda é corte da taxa de juros nos Estados Unidos em junho, mas o balanço, dado todo o desempenho da economia americana nesses últimos meses, indica que para esse cenário se concretizar, precisaremos ter sim evidências de crescimento moderando, mas principalmente uma inflação continuando a arrefecer e para patamares ali condizentes com o que o Fed enxerga como viável para esse ano, que seria uma inflação mensal ali rodando no núcleo em torno de 0,2%. Esse foi o nosso cenário global. Em relação ao cenário de Brasil, no mês de março, os ativos de risco tiveram um desempenho negativo. Além da nossa moeda voltar a desvalorizar e foi ser o terceiro mês seguido de queda do real contra o dólar, voltando a ficar acima dos 5, a gente viu as taxas de juros aqui abrindo, com a taxa Selic terminal precificada perto de 9,75%. E a gente viu o Ibovespa caindo. A despeito desse otimismo com as bolsas globais, o nosso índice aqui de ações não conseguiu acompanhar e teve uma queda de 0,7% em março, acumulando aí uma perda de 4,5% no primeiro trimestre deste ano. Como eu comentei há pouco, um cenário de dúvidas a respeito do momento de corte nos Estados Unidos afeta as condições financeiras para emergentes. Afinal, as moedas ficam pressionadas, os juros não mostram descompressão e não há atração de fluxo para emergentes. É verdade, quando a gente olha aqui para o Brasil, o mês de março foi o terceiro mês consecutivo que nós tivemos saída do investidor estrangeiro para a bolsa. Até o mês de março, a gente teve ali uma saída acumulada de um pouco mais de 22 bilhões de reais. Então, nós avaliamos que esse desempenho negativo dos ativos brasileiros em março tem, claro, uma parte explicada pelo cenário global. Mas a verdade é que ao longo do mês de março também houve uma piora do cenário doméstico. Enquanto janeiro e fevereiro a história era muito mais focada no cenário internacional e o que o Fed faria, no mês de março começaram a surgir dúvidas aqui sobre o nosso cenário, principalmente sobre o tamanho do ciclo de queda da taxa Selic e também dúvidas, inclusive, da agenda econômica do governo. Sobre a agenda do governo, quando a gente fala sobre o fiscal, a verdade é que não tivemos ali muitas novidades e não houve deterioração. Claro que ainda tem uma negociação política ali muito dura a respeito da MP 1202, o governo tenta ainda evitar uma derrota nessa medida e propõe soluções intermediárias. Então, ele já tinha colocado a questão da desoneração da folha das empresas para ser discutida através de um PL e deixado a MP 1202 muito mais enxuta do que ela era originalmente. Nessa MP, ele ficou só com a extinção do PARTE e com a questão do limite das contribuições das empresas. Mas mesmo assim, essa MP ainda enfrenta a resistência e o governo tenta chegar ali no meio do caminho, propondo que esse PERSE seja extinto de maneira gradual e propondo ali que essa recomposição da receita ocorra até 2027. Mas a verdade é que mesmo o governo cedendo, mesmo a equipe econômica buscando essas alternativas, a MP ainda enfrenta resistências e não tem expectativa de aprovação ainda de maneira clara para ajudar as contas públicas do governo. Lembrando que o governo conta ali muito mais com uma receita vindo do limite para as contribuições das empresas. Só que mesmo com essa dúvida sobre essa MP, a verdade é que só aqueles dados melhores de fiscais de janeiro e de fevereiro, com a arrecadação surpreendendo, já foram suficientes para fazerem com que o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do governo esse ano fosse praticamente um não evento. Era uma data-chave para o governo continuar com o compromisso de déficit zero, mas como as notícias fiscais desde o início do ano
foram melhores, havia consenso de que não seria necessário mudar a meta. De fato, o governo revisou um pouco para baixo o resultado desse ano, saiu de um superávit de 9.300 para um déficit de 9.100, mas esse déficit de 0,1% do PIB ainda está dentro do intervalo de tolerância da meta fiscal este ano, não impondo para o governo a necessidade de contingenciamento, que foi outra vitória política da equipe econômica. Houve, de fato, um bloqueio que foi necessário para remanejar as despesas internas, mas até mesmo um bloqueio ali foi pequeno, dada toda a especulação que ocorreu. Ao invés de ser cerca de 15 bilhões, ficou um bloqueio ali um pouco menor do que 3 bilhões de reais. Isso era importante. A gente tem dito, que todo o adiamento desse debate sobre a mudança de meta fiscal desse ano iria ajudar a reduzir volatilidade, iria trazer ali maior coordenação política, força para o ministro da Economia, o Fernando Haddad, e reduziria a incerteza. Nós continuamos com essa avaliação, achamos que a postergação dessa discussão, seja para maio, mas principalmente ali para o segundo semestre, diminui por enquanto atritos políticos, riscos fiscais e mostra ali uma coordenação do governo. Não acreditamos nesse déficit zero, continuamos com uma estimativa de déficit de 0,8%, mas para nós esse risco fiscal fica postergado para um segundo semestre. Só que se o risco fiscal, ele na nossa avaliação não aumentou, o que nós vimos no mês de março foi uma volta da preocupação com políticas intervencionistas do governo. Claro que não é algo novo, A gente já tinha ali ações e falas, principalmente do governo, tentando interferir, inclusive em empresas que não são estatais, que são privatizadas como a Vale, mas no mês de março essa tensão se acentuou. Quando houve ali uma clara queda da popularidade do presidente Lula em diversas pesquisas ao longo do mês de março, nós vimos uma reação de um governo mais preocupado e querendo agir para tentar conter essa queda da popularidade e ter alguma reação. As ações do Lula não foram só na questão da Vale, que já continuava, mas o Lula voltou a falar a respeito de aumento de gastos, de maneira ainda vaga, mas lembrando-nos a respeito desse risco e dessa sua preferência. Mas o mais importante foi a clara intervenção do presidente da República na Petrobras. Em março, junto com o balanço do quarto trimestre, a Petrobras anunciou que não pagaria dividendos extraordinários aos acionistas. Essa decisão não era esperada pelos investidores e, inclusive, a decisão ali do conselho foi contra pedidos de diretores e, inclusive, do presidente da empresa, o Jean Paul Prats. Depois ficou claro que essa decisão de não distribuir os dividendos extraordinários foi um pedido do Lula e a sua justificativa teria sido a necessidade de reter esses dividendos extras para que a Petrobras fizesse mais investimentos. Essa decisão, claro, levou a uma forte queda das ações da empresa, mas o principal foi a incerteza a respeito do rumo da pauta econômica do governo. A gente sabe que não é a primeira vez que tem ingerência política no governo na Petrobras, mas a decisão do Lula aumenta o temor de que o governo possa começar a adotar outras posições mais intervencionistas, não só na Petrobras, mas em outras empresas e até mesmo mexer na agenda econômica do atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O Lula reagiu a uma queda de popularidade, reagiu de maneira rápida, teve um custo grande nisso, com a queda das ações da Petrobras, e isso ajudou ainda mais, na nossa visão, a explicar o fluxo negativo de estrangeiro para a Bolsa e a explicar o porquê os ativos brasileiros performaram mal. Lembrando que essas ações, enquanto não forem esclarecidas se foram pontuais ou se fazem parte ali de uma nova dinâmica do governo, isso reduz confiança, atrasa investimentos e dificulta ainda mais a recuperação dos ativos locais. Para nós ainda há um cenário nebuloso, afinal desde que o terceiro mandato do Lula começou, nós já tivemos vários episódios ali em que o governo dá sinalizações de intervenção, depois recua, em que o governo sinaliza medidas erradas e depois corrige, e isso mostra para a gente que esse episódio pode ser novamente algum sinal de um Lula mal aconselhado, um Lula talvez agindo como ele gostaria, mas entendendo as consequências e recuando, ou pode ser de fato o sinal de que aquela lua de mel, o primeiro ano de governo, com popularidade um pouco mais alta, com
distância da eleição o deixavam ali mais isolado no campo dessas ações, mas que agora pode ser o normal. Então é um período de incerteza e um período para avaliação em relação à dinâmica deste governo. E aí, enquanto nós aguardamos entender se esse processo de maior interferência política deve continuar e quais são as implicações para os ativos locais, a gente também teve uma discussão muito mais forte a respeito do tamanho do ciclo de queda de juros aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, por conta de indicadores econômicos. Quando nós olhamos o que aconteceu com a atividade econômica no início desse ano, os números surpreenderam as nossas e as expectativas de quase todos ali do mercado no mês de janeiro. A gente teve uma queda da produção industrial no mês de janeiro, mas essa queda foi até menor do que o esperado e a composição não foi toda ruim, com bens de capital e insumos típicos para a construção civil subindo, indicando boas perspectivas para o investimento. Mas o principal ficou por conta de consumo e serviços. Nós tivemos dados muito fortes de vendas no varejo em janeiro, com altas de mais de 2%, e o setor de serviços subiu 0,7% no mês. Com isso, o IBCBR teve uma alta de 0,6% em janeiro, o quinto mês seguido de alta, mas o principal é que esse índice indica para a gente ali um carrego estatístico positivo de mais de 1% para o PIB do primeiro trimestre. Claro que não dá para levar o IBCBR ali de maneira tão fiel, mas ele é um espelho de como esses números fortes de janeiro apontam para um risco para cima no PIB do primeiro trimestre e, consequentemente, para o ano. Só que o que mais traz viés para cima nessas estimativas do ano é que, além de janeiro forte, todos os pilares para o consumo, que já era o segmento que tinha as perspectivas mais positivas para esse ano, mostraram um desempenho até melhor. Em janeiro, nós vimos o mercado de crédito mostrando ali queda da inadimplência, queda dos spreads, as concessões acelerando e principalmente uma força maior do mercado de trabalho. A gente teve queda da taxa de desemprego com ajuste sazonal tanto em janeiro como em fevereiro e a gente teve a aceleração do saldo de criação de vagas do CAGED com fevereiro marcando mais de 300 mil vagas sendo criadas. Com esse desempenho de janeiro já colocando um risco para cima no PIB do ano, e esses pilares para o consumo ainda mais fortes, o consenso para o PIB esse ano deve migrar para cerca de 2% ou até um pouquinho mais, a depender dos dados de fevereiro. E esses números de atividade de melhores do que o esperado chegam num momento em que já tinha discussão sobre a composição da inflação. Quando nós pegamos o IPCA 15 de março, o processo de desinflação ainda continua e a nossa estimativa para esse ano, ao redor de 3% do IPCA, segue válida. O problema é a composição dessa inflação. Os preços de serviços subjacentes continuam em níveis elevados e sem mostrar melhora. Pelo contrário, houve até uma aceleração de serviços nas médias dos últimos 3 meses anualizados. E é essa composição de inflação no momento de atividade forte que fez com que o Banco Central tivesse uma mudança na sua comunicação na decisão de março. Conforme esperado, o BC reduziu mais uma vez a Selic em 50 bips, trazendo a taxa de juros para 10,75. Mas a novidade ficou por conta da mudança do forward guidance do Banco Central. Com juros se aproximando de um dígito, esse ambiente de atividade resiliente e serviços acelerando, o BC tirou aquele compromisso de reduzir 50 bips nas próximas reuniões. O Banco Central falou que optou por abandonar esse forward guidance para ter mais flexibilidade no momento de incerteza. Ele fez um esforço, inclusive, de comunicação, falando que isso não alterou o cenário base dele, que o cenário não tinha mudado substancialmente, mas que ele queria trazer essa flexibilidade, que ele queria, inclusive, não perder credibilidade mantendo aquela sinalização de queda de 50 bips nas 2 próximas reuniões. Apesar desses esforços do Banco Central em dizer que o cenário não mudou e não colocar tanto peso nesse forward guidance, nós avaliamos que todos esses desdobramentos levam a uma taxa Selic nesse ano mais alta do que anteriormente nós esperávamos. A gente achava que os juros poderia chegar a 8,75 com descompressão da inflação corrente e com uma melhora do cenário global a partir do segundo trimestre. No entanto, com a comunicação mais dura do Banco Central, já retirando esse forward guidance, mas principalmente trazendo vários pontos de incerteza sobre a força da atividade, sobre
a resiliência do mercado de trabalho sob a pressão de salários e, claro, com desconforto em relação à desancoragem das expectativas, nós avaliamos que o Banco Central vai ter uma cautela maior para reduzir essa taxa de juros. Além disso, nós não podemos esquecer desse ambiente global mais nebuloso que nós comentamos e a falta de evidências da desaceleração do PIB neste momento. Então, houve uma reavaliação da nossa parte para a Selic final deste ano, e o mercado também coloca aí probabilidade menor dessa Selic cair abaixo de 9%, com as projeções migrando mais para perto de 9,5%. Na nossa avaliação, mesmo que essas taxas de juros ainda possam cair, o cenário dependente de dados econômicos tanto lá fora como aqui dentro, também trouxe cautela para explicar esse cenário mais adverso de Brasil em março. Esse foi o nosso cenário econômico do último mês. Quaisquer dúvidas, a nossa equipe de comunicação ou a equipe econômica estão à disposição. Obrigada e até o próximo mês.